tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje vou falar de filme, mais especificamente o Death Note, o live action de Death Note da Netflix. Eu já fiz um vídeo com o meu review, a minha crítica do filme sem spoilers, mas eu prometi que eu também faria um vídeo com as diferenças, as principais diferenças entre essa adaptação e a obra original, ou seja, o mangá do Tsugumi Obi do Takeshi Obata e o anime que adaptou esse mangá e que muita gente já conhece aqui no Brasil. Então sim, esse vídeo vai ter muitos spoilers, se você ainda não assistiu nada, é melhor você ver o meu outro vídeo sem spoilers, então vai estar aqui na descrição. E lembrando que esse vídeo não é um vídeo pra reclamar das diferenças, eu tô apontando elas aqui. Tem algumas, lógico, que eu acho que foi uma pena que eles não trouxeram pra versão americana, porque eu acho que realmente poderiam melhorar a obra. Mas esse não é um vídeo de reclamação, é só um vídeo como curiosidade mesmo, pra vocês verem o que mudou entre as versões. E como tudo mudou muito pra adaptação, vamos falar primeiro do esqueleto, o que é parecido entre a obra original e a obra da Netflix, porque fica mais fácil partir do que é parecido. Assim como na obra original, o Death Note da Netflix mostra o caderno que tem um poder de matar as pessoas. Basta você escrever o nome da pessoa, saber o rosto e o nome dela, e você pode escrever lá, e essa pessoa com certeza vai morrer. E nas duas versões da história, um estudante chamado Light encontra um Death Note que pertence a um deus da morte chamado Ryuk. Então Light usa esse poder do caderno para matar criminosos ao redor do mundo inteiro e assume uma identidade chamada Kira. E em alguns momentos da atuação dele como Kira, ele é ajudado por uma menina chamada Misa, no mangá e no anime, e Mia na versão da Netflix. Assim como no mangá, o Light da Netflix é filho de um policial, e esse policial trabalha exatamente na investigação pra pegar o Kira. E quem encabeça essa investigação é o L, que é um detetive genial e meio excêntrico, que não conta pra ninguém qual é o nome verdadeiro dele e nem mostra o rosto pro mundo. E esses são os principais pontos em comum, mas é claro que eu deixei tudo de um jeito bem geral, porque quando você entra nos detalhes as coisas começam a ficar bem diferentes. Pra começar, as diferenças mais básicas são o local onde se passa a história e os nomes dos personagens. Dessa vez a história se passa em Seattle, nos Estados Unidos, em vez de se passar no Japão. E como eles mudaram a etnia do Light, não faria mais sentido ele se chama Light Yagami, agora ele se chama Light Turner. Desse mesmo jeito, o pai dele não se chama mais Soichiro Yagami, se chama James Turner. E essa personagem feminina que vira aliada do Light não se chama mais Misa Amane, sim se chama Mia Sutton. E na versão original ela era uma idol muito famosa, mas na Netflix ela é uma líder de torcida. Aí o Light tá lá no colégio dele e cai o Death Note do céu. E é interessante que a história nova mudou até algumas das regras do Death Note, e boa parte da trama é baseada nessa mudança de regras, então por isso eu acho importante ressaltar aqui no vídeo. O básico é o mesmo, você sabe o nome e o rosto da pessoa, você escreve o nome lá e a pessoa vai morrer. Só que nesse Death Note agora você aparentemente precisa especificar como vai ser a morte da pessoa, você precisa colocar mais detalhes. Quando no Death Note original você só precisava escrever o nome da pessoa, aí dava 40 segundos e ela morria automaticamente de ataque cardíaco. Você só colocava os detalhes da morte se você quisesse especificar. Mas a maior mudança foi essa regra que eu falei que é importante pra trama, que ela é citada pelo Ryuk o tempo todo no filme. Se um humano deixar o Death Note de lado por 7 dias, o Shinigami, né, o deus da morte, pode procurar um novo dono pra ele. Já no mangá não é bem assim. Se você perde o Death Note, você pode ficar até 490 dias sem encontrar ele, até você perder a propriedade do Death Note. E se você quiser, você pode até abrir mão do Death Note, perder todas as memórias de ter usado ele. E até o Light usa isso no mangá e no anime pro plano dele, o Keikaku lá, que vocês devem lembrar do meme. E eu só citei essa mudança aqui porque nesse filme o Ryuk fala nisso o tempo todo. Ele fica pressionando o Light a usar o Death Note da maneira X ou da maneira Y, porque senão ele vai procurar um novo dono. E eu queria aproveitar isso pra falar um pouquinho sobre o Ryuk, porque eu acho que o papel dele muda muito nessa história nova. No original, o Ryuk ele é mais como um observador, ele não toma muito partido. Ele tá lá junto com o Light, porque como o Light é o proprietário do Death Note, ele tem que ficar perto, mas ele fala pro Light que ele não vai ajudar ele e nem atrapalhar, ele vai ficar observando. Pro Ryuk jogar o Death Note no mundo dos humanos é um experimento social. Ele quer ver como os humanos agem com esse poder, ele quer ver o circo pegar fogo mesmo. Só que ele não faz muita coisa pra ajudar nisso. Ele quer ver como os humanos reagem porque os humanos são interessantes, como ele fala. Mas no live action, o Ryuk funciona muito mais como uma tentação e às vezes até uma imposição ao Light. Ele tenta de todo jeito convencer o Light a usar o Death Note, mesmo quando o Light não tá muito afim. Por exemplo, na primeira cena que o Light usa o Death Note, ele não quer usar. O Ryuk fica insistindo, aí o Light fala, não tenho caneta, e ele chega ao cúmulo de dar uma caneta do nada pro Light usar. Como assim? E lembra que eu falei daquela regra de 7 dias de procurar um novo dono? O Ryuk ele pressiona o Light o tempo todo com isso, e fica
meio implícito que ele vai matar o Light pra procurar um novo dono. Isso não quer dizer que não possa ser feito no mundo do Death Note original, tá? Tem uma regra que o Shinigami pode colocar o nome do dono do Death Note, né, do humano, e matar ele caso o Shinigami não goste. Mas o Ryuk, ele não faz isso até o finalzinho, porque ele quer ver o que o Light vai fazer. Pra ele é realmente um experimento. Mas o live action é exatamente esse comportamento do Ryuk que faz com que o Light ache o tempo todo que ele vai passar a perna nele. Ele sempre acha que tudo é culpa do Ryuk, e isso é uma coisa que não acontece muito no anime e no mangá, porque o Light sabe que o Ryuk não tá no lado dele necessariamente, então ele já não conta muito com ele pra nada. Mas quem passa a perna no Light de verdade nessa nova versão é a Mia Sutton. Ela é a versão que a Netflix criou pra Misa, mas ela é extremamente diferente da personagem original. Além de ser líder de torcida em vez de idol, como eu falei antes, a personalidade dela é completamente diferente. A Misa da história original, ela é super empolgada e pula e grita, e ela faz tudo pelo Light, ela é totalmente devota a ele de um jeito que é até abusivo, porque o Light usa muito a Misa, e ela sabe disso e até fala que ela não se importa em ser usada. É um negócio bem tenso, é uma relação muito bizarra dos dois. Mas essa Mia da Netflix é o oposto completo. Ela é bem apática, bem revoltadinha com o mundo. A primeira cena que ela aparece, tá os líderes de torcida lá, ela de braço cruzado, acendendo cigarro, sabe? Deu pra ver que ela é uma pessoa que não curte muito o jeito como as coisas estão no mundo. E essa relação dela com o Light também é bem inversa do original, porque nesse caso a Mia é a parte dominante da relação. Lembra, o Light usava a Misa, mas no filme é a Mia que usa o Light. Eles têm um romance que parece ser mútuo, mas no fim das contas, no fim do filme, parece muito mais que a Mia usou o Light o tempo todo, então não dá pra saber se ela realmente amava ele e decidiu que ele era fraco pra não usar o Death Note, ou se ela tava lá por interesse no poder do Death Note desde o começo e tava só procurando um jeito de passar ele pra trás. Eu acredito que ela tenha entrado pelo poder do Death Note, aí tenha gostado dele, pensado que os dois poderiam ser parceiros como o Kira, e aí depois ela percebeu que ela deveria ser o Kira porque o Light não tinha capacidade, e aí ela decidiu passar por cima desse romance. Mas eu queria saber qual a sua interpretação dessa relação, então diz aí nos comentários se você acha que ele se amava, se você acha que ela usava ele, enfim, diz aí. De qualquer maneira, por ser mais dominante e talvez por ter uma personalidade mais interessante que a Misa do original, a Mia tem um papel bem mais ativo nessa versão. É ela que mata, por exemplo, os agentes da CIA, um dos poucos planos mirabolantes e legais desse live action. Mesmo assim, não é tão legal quanto o do original, mas é legal. Lembrando, Death Note original, uma das primeiras coisas grandiosas, assim, nos primeiros planos bem mirabolantes, acontece quando L coloca vários agentes da CIA pra seguir pessoas que têm a ver com a polícia ali da região. E aí tem aquele agente chamado Ray Pember que fica na cola do Light, e o Light dá um jeito de fazer com que o Ray Pember descubra o nome de todos os outros agentes da CIA envolvidos na investigação e escreva o nome deles no Death Note, então todos os agentes morrem, e aí fica impossível determinar qual dos investigados que matou, então qualquer um deles poderia ser o Kira mesmo. Então no live action também acontece isso, só que a Mia que vai lá no agente da CIA e coloca pra ele escrever o nome de todos os outros agentes e tal. É uma coisa bem mais simplificada, mas de qualquer maneira é uma das maiores reviravoltas do filme. Não tanto pelo plano, mas pelo fato de ter sido a Mia. Porque lembra que eu falei que o Light ele suspeita do Ryuk o tempo todo, ele acha que o Ryuk vai passar a perna dele? No fim das contas, quem passou a perna e fez aquilo foi a Mia. Outra coisa que ela faz quando ela percebe que o Light é muito fraco pra ser o Kira é escrever o nome dele no Death Note. Teoricamente ela não pretende matar o Light, porque no live action tem uma regra que se você queimar uma página do Death Note você pode cancelar a morte, então ela provavelmente só usou pra chantagear o Light e falar, ó, se você me trouxer o caderno aí eu queimo sua página, tá bom? Mas só desses exemplos aí já deu pra ver que ela não tem nada a ver com a Misa do original, né? A Mia, ela parece muito mais com a personalidade do Light, o lado mais sombrio da personalidade dele, o lado mais Kira mesmo, que é o lado que vai matar qualquer um que tiver no caminho, mesmo se for inocente, porque o Light no original ele é muito fins justificam os meios, então qualquer um que entrar no caminho dele de criar o mundo do Kira vai morrer, não importa se for algum ente querido ou alguma coisa assim. E a Mia no live action é bem assim, ela não hesita em pôr o nome do Light no Death Note e ela tenta até matar o pai do Light, ele que não deixa. Falando no pai do Light, o James, vamos falar um pouco da força de investigação. Nesse live action não existe bem uma força de investigação, é só o pai do Light. Mas eles justificam isso. Primeiro porque no mundo todo as pessoas acham que o Kira é do Japão, então o foco da investigação tá lá. E aí nos Estados Unidos tem a CIA, tem a FBI, etc. Mas em Seattle, o James, pai do Light, é o encarregado dessa investigação. E eu acho muito interessante que nesse filme, o pessoal da polícia apoia o Kira. Então eles ficam contra essa tentativa de investigar. Os próprios colegas do James Turner vandalizam o escritório dele. Ou seja,
seja, eles boicotam completamente essa iniciativa. Ou seja, no live action não tem o Aizawa, não tem o Matsuda, não tem os outros membros ali da força de investigação. O que é uma pena, porque o Aizawa ele era muito como uma bússola moral ali no meio da força de investigação, porque ele sempre se questionava, ele sempre pensava, mas será que o Kira não tá certo nesse momento? Será que o L não tá errado nesse momento? Então ele fazia a gente se questionar também. Mas é uma coisa que eu falei no vídeo sem spoilers, que esse Death Note da Netflix ele não levanta praticamente nada dos debates morais que tem no anime e no mangá. Então talvez ter o Matsuda não fizesse diferença, já que eles não questionam nada disso mesmo. Mas enfim, aí a gente tem o L, que no fim das contas eu acho que é um dos personagens mais parecidos com o da obra original. O L do live action ele tem vários dos trejeitos do L original. Ele come muito doce, ele é um cara estranhão, ele é um cara mais inteligente que a média. Mas ele também tem bem menos sangue frio do que o L original. Ele parece muito mais uma pessoa normal, assim, do que aquele gênio que tem na obra original. Tem vários momentos que ele se altera sem nem ter muito motivo pra isso no live action, como por exemplo na cena que ele tá conversando com o Light no café. O Light ele não tá sendo extremamente cínico nem nada, mas o L se exalta pra caramba. E ele se arrisca também bem mais que o L original. Por exemplo, logo no começo do filme ele vai pra TV fazer um pronunciamento, que seria mais ou menos equivalente àquela cena do Lindy L. Taylor no original. Só que a diferença é que essa cena do Lindy L. Taylor era um plano do L pra descobrir exatamente o local em que o Kira tava. E ele colocou uma outra pessoa ali pra morrer no lugar dele. Nesse caso, o L colocou a própria cara ali na TV. Então, por exemplo, se o Kira não precisasse do nome da pessoa, só o rosto, talvez ele tivesse morrido ali e teria acabado o filme. Isso é uma diferença que não é necessariamente boa ou ruim, é só diferente um L do outro. E tem até o momento que o L sai pela cidade dirigindo uma viatura de polícia atrás do Light, ele quer muito pegar o Light, e com uma arma na mão, etc. Nesse momento eu acho que é justificado ele estar exaltado, porque o Atari tá desaparecido, o Atari que é o cara que sempre cuidou do L desde criança e tal, e é o único que fica próximo dele. O Atari em si é uma das coisas mais estranhas dessa adaptação, não pelo personagem, o personagem é legal, eu achei muito legal o visual dele e tudo, e a personalidade dele, a relação dele com o L é legal também. Mas tem uma coisa que é meio estranha, pode ser que seja um furo de roteiro, digam aí nos comentários o que vocês acham. O Light escreve o nome do Atari no Death Note, mas ele não escreve necessariamente o nome completo, ele escreve só o Atari, sem sobrenome nem nada, sabe? E tanto no mangá quanto no anime, o Atari é um codinome, não é o nome do cara de verdade. De qualquer maneira, eu fiquei triste pela morte dele, porque era bem legal a relação dele com o L, e eu gostei da cena que ele vai pra Wami's House enquanto tá manipulado pelo Light, né, pra tentar descobrir o nome verdadeiro do L. Mas uma diferença e curiosidade aqui é que na obra original, o Atari é o criador da Wami's House, e ele que fundou esse orfanato em que o L cresceu. E agora vamos falar da principal diferença entre a obra original e a adaptação da Netflix, que é o Light, o protagonista. Ele é completamente diferente do Raito, que a gente conhece. Primeiro que no original ele tem a família completa, ele tem pai, mãe e irmã, e agora na Netflix ele é filho único e perdeu a mãe recentemente pra criminosos. E o responsável pela morte da mãe dele saiu impune. Então esse passado do Light lembra muito mais o passado da Missa do original, porque a Missa teve os pais mortos e aí o bandido foi punido pelo Kira, isso que faz com que ela tenha essa devoção pelo Kira e consequentemente a devoção pelo Light. Mas agora na Netflix esse tipo de passado não pertence à Mia, que seria a Missa, mas sim ao Light. O Light original era um excelente estudante, o melhor do Japão, ele era campeão de tênis, era popular com as garotas e com os amigos do colégio, ele era basicamente um cidadão perfeito, exemplar, e é exatamente essa perfeição que faz o L suspeitar tanto dele no original, porque ele pensa que ninguém pode ser tão perfeito assim, e realmente ele não era, ele escondia que era um serial killer. E agora o Light da Netflix não se encaixa nesse molde de perfeição nem de longe, pelo contrário, uma das primeiras cenas do filme mostra que ele vende lição de casa pros colegas. E ele também é um pouco excluído e apanha dos valentões do colégio, uma coisa que não aconteceria com o Light do original também. Eu acho que a Netflix quis dar alguns motivos pra ele se revoltar com a sociedade e querer usar o Death Note, sabe? O Light do mangá não precisa tanto desse motivo assim. O motivo é que ele tá entediado. Até no começo do mangá ele tá lá no TED, vê o Death Note. No anime, não lembro se no mangá também ele fala que o mundo tá podre. Isso é uma coisa que não rolou no live action, que é esse senso de superioridade que o Light tem. E até o complexo de Deus do Light. O Light do original quer ser o Deus desse novo mundo que ele vai criar como Kira. E ele se acha muito superior a todas as outras pessoas. Ninguém tem valor além dele. O Light da Netflix, ele fala que ele vai criar um Deus pra esse novo mundo, mas não necessariamente é ele, sabe? Meio que surge da necessidade, só que não é muito bem explicado. Ele só fala, ah, se as pessoas querem um Deus, vamos criar esse Deus, mas não é que ele tá se sentindo um Deus, sabe? O Light da Netflix
Netflix ele parece ter bem mais escrúpulos que o Light do anime. Eu acho que a Mia nesse caso se parece muito mais com esse lado sem escrúpulos do Light do mangá e do anime. E ela também tem essa característica de se sentir superior, ela fala que as pessoas são ovelhas, por exemplo. Outra diferença pequena, mas interessante, é que é o próprio Light que escolhe o nome de Kira na versão da Netflix. No original esse nome surge nos fóruns da internet, as pessoas falam, ah, deve ser o Kira, Kira vem de killer, né, em japonês, mas na Netflix é o Light que escolhe o próprio nome e ele manda os criminosos escreverem esse nome antes de morrer. Então deu pra ver que muita coisa mudou, e olha que eu só citei as principais diferenças ali no que foi apresentado, não é nem partes da história que não apareceram, porque eu acredito que se tiver continuações, pode ser que eles abordem o Melo, o Nier, esse tipo de coisa. E eu queria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião sobre o Death Note da Netflix e qual foi a mudança que você mais gostou ou odiou. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!